Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Esaías Navi, Círculo da Terra. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Já tem bastante gente aqui no chat. Hoje eu estou aqui com Adriano Cruz. E essa live, como todos viram, né, é uma resposta ao Osmanito Torres, pela live que eu fiz aqui com ele. E como citamos o nome do Adriano, ele tem direito de resposta. Eu cedi aqui o espaço para isso. Mas antes de começar, quero saudar, cumprimentar todos aqueles que já estão no chat, já estão aqui conosco. Marcos Lola, seja bem-vindo. Adriano aqui também comentando bastante. Naldo I'm Awake, seja bem-vindo. Deixa eu ver mais aqui. Roberto Paulo J. Ponto, seja bem-vindo aí. Deixa eu ver mais quem. Um discípulo de Jesus, uma boa noite. Marcos Lola. Pessoal, você que está chegando, deixe seu like, deixe seu boa noite no chat, tá? Marcos Paludo, seja bem-vindo. Emerson Souza, boa noite. Brian Oliveira, seja bem-vindo. Isso aí, pessoal, deixe o boa noite aí no chat e deixe seu like, compartilhe essa live, divulgue. E vamos lá, né? Então, Adriano, então hoje a live vai ser não sobre exatamente, vai ser uma live diferente porque vai ser sobre a religião das Testemunhas de Jeová. Assim como eu trouxe um opositor aqui, agora você vai ser um apologista, certo? É isso mesmo, Isaías. Primeiramente, boa noite aí a você, obrigado pelo espaço, né? Isso prova que o canal vai se posicionar de uma forma ética e democrática. E todos aqueles que têm as suas crenças questionadas, ou até a própria religião questionada, obviamente essas pessoas têm o direito de se posicionar para mostrar o outro lado da história. E eu agradeço aí a você pelo espaço, a Silvana também, e ao pessoal aí do chat, né, que está também participando e que vão poder prestigiar essa transmissão. Só para a gente começar, eu gostaria de destacar que as informações que forem apresentadas aqui, elas não visam um ataque à pessoa do Osmanito, né? Não é um ataque a ele em si, mas aquilo que ele diz na live anterior, né, dois dias atrás, referente à organização. Até onde ele falou a verdade? O que é verdade e o que é mentira? Quando o Osmanito ainda estava adorando um pedaço de gesso, eu já era testemunha de Jeová. Quando o Osmanito estava debulhando nos dedos o terço em homenagem à Virgem Maria, a Nossa Senhora de não sei o quê, eu já era testemunha de Jeová. Ele tem 20 anos, né? Teve 20 anos de testemunho de Jeová. Eu tive 24. Então, são 24 anos contra 20 anos dele. Então, eu me coloco na posição aqui de não apenas fazer uma defesa à organização, mas a mostrar as mentiras que foram ditas e as meias-verdades que foram ditas pelo Osmanito Torres, né? Em relação à organização. E eu espero que as pessoas que vão estar aí no chat possam analisar o que foi dito por ele, o que será dito e mostrado por mim, e assim façam um julgamento honesto em relação às duas teses, né, que foram apresentadas. Adriano, assim, uma pergunta que eu tenho. Você falou aí, né, o Osmanito, quando ele estava lá no catolicismo, você já era testemunho de Jeová. Qual o método que, se você viveu bastante tempo na religião, qual o método que se tem para selecionar alguém para, por exemplo, ser um ancião? Porque, no caso, o Osmanito Torres, ele foi um ancião da Testemunha de Jeová, né? Ele viveu 20 anos lá, e agora ele saiu, e agora ele fala que lá
né, fala o que falou aqui na live, mas, poxa, peraí, mas qual o, o critério utilizado para se selecionar pessoas para dirigir uma congregação, né, de forma que a pessoa depois sai e diz que aquilo tudo era uma opressão, era tipo, tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Como é que você admite um cara para ser ancião se depois ele vai sair para depois acusar a religião de tudo, de um monte de coisa? Como é que pode? Então, é assim. Primeiramente, não é fácil se tornar um ancião. Não é fácil. Eu, por exemplo, eu tive 24 anos dentro da organização, mas não cheguei a me tornar ancião, porque precisa de critérios. Eu lembro que na própria live que você mesmo falou, que até para ser testemunha de Jeová, precisa estudar antes. E esse estudo leva entre 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do progresso, né, do estudante. Então, não é só levantar a mão e aceitar Jesus e ser batizado como testemunho de Jeová, como acontece nas igrejas. Eu, por exemplo, eu poderia me tornar evangélico amanhã. E daqui a uns 2 meses, 3 meses, eu poderia já ser um pastor. Na testemunho de Jeová é diferente, não funciona assim. Ninguém entra de qualquer jeito, ninguém sai de qualquer jeito. E é isso que os apóstatas, como é o caso do senhor Osmanito, não falam. Você falou. Tem realmente que estudar a Bíblia bastante. E, obviamente, para se tornar um estudo mais simples, é usado livros, revistas, a mesma coisa que vocês trinitários fazem. Vocês não têm só a Bíblia na estante, né, Isaías? Tem outros livros aí para acrescentar, ou explicar, ou analisar, ou entender melhor a Bíblia. Então, no Testemunho de Jeová acontece a mesma coisa. Então, você tem que estudar aí mais ou menos de 1 a 2 anos e fazer mudanças na vida. Muitas, muitas. Eu conheço muitas testemunhas de Jeová e conheci muitas testemunhas de Jeová que antes de serem testemunhas de Jeová eram pessoas violentas, eram pessoas viciadas em bebida, cigarro, drogas, eram pessoas que curtiam festas, imorais. E aí elas passaram, um belo dia, o testemunho de Jeová bate na porta da casa delas, elas dão atenção, gostam daquilo, vão aprendendo com o tempo, né? Por meio daquilo que o próprio Osmanito falou, que é um estudo bíblico domiciliar gratuito, que você também teve, Isaías, e nenhum, eu posso, olha, eu não sei sobre, nem sabia que você tinha estudado a Bíblia com o testemunho de Jeová, mas eu posso dizer categoricamente que nenhuma testemunha de Jeová te obrigou a ir no salão. Nenhuma testemunha de Jeová disse que se você não fosse TJ, seria destruído. Nenhuma. Te garanto isso. Porque eu também era desses que ia bater na porta aos domingos. Dos cristãos. Entende? Então, não é esse o modo operante da organização. E aí, o que acontece? As pessoas elas são motivadas por aquilo que elas passam a aprender da Bíblia. É muito bom saber que Deus um dia vai transformar a terra num paraíso, que a morte, o sofrimento, a doença, a morte, a velhice, a pobreza vai acabar. Que um dia a mãe que você perdeu na morte, por exemplo, vai poder voltar a viver e encontrar com você novamente. Que o seu filho que faleceu, que um parente, um amigo que faleceu, tem a esperança de ressurreição. Então, essas promessas bíblicas e não organizacionais, doutrinárias, religiosas, motivam as pessoas a querer aprender mais sobre esse Deus que promete essas coisas, Jeová. E ela vai aprendendo. E automaticamente a pessoa vai sentindo o desejo de falar sobre isso para outras pessoas. Aí ela se torna um publicador. Ele é considerado um testemunho de Jeová a partir de então, porém não é batizado ainda. Ele é um estudante da Bíblia que vai de casa em casa com as demais testemunhas de Jeová para falar sobre aquilo que ele aprendeu. E é interessante que quando as testemunhas de Jeová vão na casa de vocês aí, pessoal do chat, elas sempre têm uma Bíblia na mão. Ou usa a Bíblia que você tem na sua casa.
E nenhuma diz assim, olha, se você não for testemunho de Jeová, você vai ser destruído no Armagedon. Nenhuma diz isso. E aí a pessoa passa a se tornar publicador, né? Vai prega de casa em casa. E com o tempo, ela vai progredindo mais ainda. Vai começar a ter privilégios na congregação, para ajudar um ali, outro acolá e tal. E aí ela em si, ela mesma, isso aconteceu comigo, com Edson Reis, com Galen, com Osmanito e com todas as testemunhas de Jeová que estão aqui no grupo, ou com as ex-testemunhas de Jeová. Esse é o procedimento. Não existe outro. Como nas igrejas evangélicas, né? Você dá uns R$ 1.500 para o pastor e ali você já é consagrado pastor. Não é assim que funciona. E aí o que acontece? A pessoa sente um desejo natural de dedicar a sua vida para servir a Jeová, não a organização. É para servir a Jeová. Como? Pregando, ensinando a outros. Embora o Testemunho de Jeová seja uma religião muito ativa, mas a principal obra das Testemunhas de Jeová é a pregação de casa em casa. Tanto que quando você ouve a palavra pregar de casa em casa, automaticamente você associa isso ao Testemunho de Jeová. E isso em qualquer lugar do planeta. Então, essa é a principal. Adriano, só lembrando que quando se fala em igreja evangélica é muito relativo, porque você tem aí protestantes históricos, você tem pentecostais, neopentecostais, assim, tem muitos tipos diferentes de igrejas evangélicas. Então, talvez existam as igrejas que não são assim dessa forma que você falou, entendeu? Tem Sim. igrejas que são assim mesmo. Quando eu falo igreja evangélica, eu estou me referindo às igrejas evangélicas no geral. Porque eu não ataco a religião. Por exemplo, a Assembleia de Deus faz isso. A Deus é Amor faz aquilo. A Universal faz isso. Não. O Testemunho de Jeová não faz isso. Elas atacam as doutrinas dessas religiões. Aquilo que elas ensinam. Então, eu generalizo, né? E aí eu vou também incluir aqui a Igreja Católica, que inclusive é a atual religião do Osmanito Torres. Você, Isaías, desceu um cacete aqui na igreja, na igreja católica. E ele ficou todo sem graça. Porque ele é católico. Como ele era antes, você testemunho de Jeová. Não, o que eu falei, eu discordo dessa ideia que eu sei que a Igreja Católica também tem, de se colocar como o único caminho de salvação na Terra. Entendeu? Eu discordo desse pensamento. Mas aqui é a única porta. Por quem não tiver aqui não está salvo. Isso eu discordo. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Aí, a pessoa ela se dedica a Jeová e ela é batizada. O Osmanito Torres disse que o batismo das testemunhas de Jeová, notem isso, o batismo das testemunhas de Jeová é mera formalidade. Só que esse ensinamento, essas palavras que ele disse, não se refere apenas às testemunhas de Jeová. A Igreja Católica diz exatamente a mesma coisa em relação ao batismo da Assembleia de Deus, Deus é Amor, Universal e qualquer outra igreja que para eles são os protestantes. Então, o batismo protestante em nome da Trindade não é aceito pela Trindade católica. Notem, é o mesmo Deus, mas eles dizem que o batismo lá, no nome da Trindade, não é aceito, sendo que a igreja que diz isso também adora a Trindade. Então, a bagunça começa aí. Ou seja, nós tínhamos aqui um trinitário católico dizendo que o batismo da Testemunha de Jeová é mera formalidade. Só que ele fala isso para todas as igrejas protestantes. Então, você que estava na live aqui, você que está no chat agora, que estava na live aplaudindo o Osmanito Torres, deveria ter vergonha na cara e saber que esse mesmo cara que está criticando a Testemunha de Jeová, ele critica a tua religião. Só que nem ele nem você são honestos ao ponto de entender isso. E quando eu falo você, Isaías, não é você, mas o pessoal do chat. Então, é isso que acontece. E eu vou mostrar várias coisas que ele falou contra a Testemunha de Jeová, que a igreja dele também fala sobre as igrejas protestantes.
mas vocês não percebem porque estão cegos pelo ódio contra as testemunhas de Jeová, por elas serem a principal religião que destrói a crença na Trindade. E aí qual é a única alternativa? Atacar a igreja, as testemunhas de Jeová. E aí, voltando ainda à nossa linha do tempo, a pessoa ela se dedicou a Jeová e se batizou naquele batismo que, segundo Osmanito Torres, não é aceito, assim também como o das igrejas evangélicas. E aí ela passa a dedicar a sua vida para servir a Jeová, independente de ela se tornar um pioneiro, um servo ministerial, um ancião, um superintendente de circuito, um membro do corpo governante, não importa. O objetivo dessas pessoas, é servir a Jeová. Essas funções são apenas privilégios que são dados para essas pessoas. Por exemplo, quando eu me batizei, eu tinha 16, 18 anos, mais ou menos isso, e eu me tornei pioneiro auxiliar. Então, eu pregava de casa em casa todo mês, regularmente, e tinha que fazer 50 horas. E aqui nós vamos entrar na questão de uma crítica totalmente infantil do senhor Osmanito Torres. Eu não quero colocar o meu nome no relatório. Oh, meu Deus, eu não quero. Nossa, que autoritarismo do corpo governante me bota para que eu bote o meu nome num pedacinho de papel desse tamanho. Osmanito, chega aqui. Cara, tu não acha muito ridículo esse argumento de não querer preencher um relatório? Tu passou a tua vida inteira, os 20 anos como testemunho de Jeová, preenchendo um relatório, e agora, depois que tu pega um pé na bunda do corpo governante, tu vai chorar porque preencheu um relatório? Osmanito, quer uma chupetinha para você mamar? Porque, pelo amor de Deus, né, querido? Testemunho de Jeová não pode preencher um relatório, não precisa. Ele falou assim, não é bíblico preencher um relatório. Bom, eu não sei em que Bíblia você não leu isso, mas a Bíblia fala que quando Jesus Cristo mandou 70 pessoas para pregar, ele designou um local, pegou os 70 e dividiu em 2 pessoas, né, cada um em pares, e mandou. Vão pregar. Quando os 70 voltaram, adivinha o que eles fazem? Falam para Jesus Cristo. Eles dão um relatório. Jesus, as pessoas estão nos ouvindo, os cegos estão sendo curados, os mortos estão sendo levantados, os demônios nos obedecem. Isso era um relatório. Quando você ouve, lê no livro de Atos, por exemplo, que Paulo foi pregar em tal cidade, e ali cerca de 3.000 pessoas se tornaram crentes. Quem foi que fez essa contagem? Foi no chutômetro o senhor Osmanito Torres? Ou tinha um padrão organizacional ali que sabia-se quantas pessoas se tornaram cristãos naquela época? E várias vezes. Não foi só uma vez. Quando Jesus Cristo pegou o pão e o peixe e dividiu entre as pessoas, ali a Bíblia narra detalhes em relação a isso. Quanto que foi oferecido, quantos cestos sobraram. Isso é um quê? Um relatório. Então, imagine o Osmanito Torres vivendo lá junto com o apóstolo Paulo, tendo que pregar e fazer um relatório para o corpo governante daquela época, e eu vou esfregar na cara daqueles que dizem que religião não precisa de corpo governante. Eu vou mostrar nas publicações evangélicas e na Bíblia que sempre existia alguém gerenciando a obra de pregação ou os serviços dados para Deus. Quer um outro exemplo de relatório? Nação de Israel. O que foi que Jeová fez com mais de 3 milhões de pessoas? Bom, se vire. Foi isso que ele fez? Não. Jeová fez com que ele tinha Moisés, né, líder da nação, ou por assim dizer, o corpo governante dessa nação de Israel, recebia orientações dadas por Jeová, Moisés pegava e distribuía. Só que eles dividiram a nação de Israel em grupos. E em cada grupo tinha um representante. Ou seja, como que se lidera 3 milhões de pessoas? Dividindo esse grupo em pedaços pequenos e gerenciando cada um desses pedaços.
Isso é logística básica. E aí você vê no Velho Testamento inúmeros relatórios, genealogias, um monte de coisas que provam que a organização de Jeová sempre foi organizada. E nós temos hoje apóstatas que foram 20 anos, 30 anos, 50 anos testemunho de Jeová e hoje chora porque botava o nomezinho dele no relatório para dizer quantas horas pregou de casa em casa. Meu Deus do céu. Cara, quando eu vejo isso, eu penso assim, quão ridículo é ser um apóstata de Deus. Eu usaria uns argumentos muito mais inteligentes do que criticar o fato de preencher um papelzinho com seu nome. Esse aí, por exemplo, se fosse funcionário da empresa, iria achar ruim bater o ponto. Para que precisa bater o ponto? O importante é que eu venha para a empresa. É esse tipo de argumento infantil que é usado pelos apóstatas bajulados pelos opositores da Testemunha de Jeová. E aí, Isaías, eu entro em relação a você. E você vai também pegar o seu aqui. Não adianta. Porque o que eu estou falando para vocês aqui é o que eu vivi lá dentro. Mas os apóstatas não contam. Adriano, você veio defender a organização? Não, não vim defender a organização. Eu vim dizer o que eu, Adriano, vivenciei durante 24 anos lá dentro. E eu não tenho pretensão nenhuma de defender a organização, porque vocês, gente, pelo amor de Deus, Hitler tentou matar a Testemunha de Jeová, eliminar a Testemunha de Jeová do planeta. Conseguiu? Não conseguiu. Faraó tentou eliminar o povo de Deus daquela época. Ele conseguiu? Não conseguiu. Muitos perseguidores e opositores de Deus, do povo de Deus, tentaram eliminar esse povo da face da terra. Eles conseguiram? Não conseguiram. Lá na perseguição para os apóstolos, tentaram eliminar o cristianismo naquela época. Eles conseguiram? Não conseguiram. Vocês acham mesmo que vocês, em grupo de WhatsApp, em canalzinho de YouTube, com mentiras esfarrapadas, com argumentações infantis, vocês vão conseguir acabar, destruir, derrubar a torre que está fortemente alicerçada? Eu assim, agora a minha opinião. 40 países e eu não acredito que isso. Eu particularmente eu sei que as Testemunhas de Jeová nunca vão acabar, porque elas pertencem a esse mundo. As instituições religiosas são coisas do mundo, não são coisas espirituais, são coisas do mundo. São coisas mas olha, físicas, instituições quando você físicas. fala em instituições religiosas, você não está falando só do Testemunho de Jeová. Você está incluindo a Assembleia de Deus, Católico, Batista. Estou incluindo todas. E a religião que todos seguem aqui. Sim, estou incluindo instituições físicas. Por isso que, mas aí que eu te falar, e você falar, você é um desegrejado, agora você vai entender. Eu não sou assim, eu sou a favor do livre pensamento, entendeu? Não sou contra a congregação. Eu creio que seja útil, mas sou contra o controle mental, a manipulação. Não acredito. A Bíblia fala disso. Tá, mas olha só, eu não acredito que uma placa vai representar Deus na Terra, entendeu? E para mim, Testemunho de Jeová é uma placa, entendeu? É uma placa. Você vai lá, um sujeito, Charles Taze Russell, se levantou, como a gente viu aqui a história, reuniu um pessoal, foi para um lugar e começou a falar, entendeu? E a partir disso é isso. Qualquer um pode fazer isso. Eu pegar, reunir um grupo de pessoas, montar uma lista de doutrina, falar que não pode isso, não pode aquilo, e pronto. Aqui é a porta do reino dos céus. Acabou. Formei uma igreja. Realmente funciona assim. A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, que é a maior igreja evangélica do Brasil, foi fundada desse jeito. Qualquer igreja sua também, Adriano. Qualquer uma. Qualquer uma. Então, foi fundada por seres humanos. É fato. Isso. Mas aqui a questão é o seguinte. O Osmanito falou, eu achei interessante, apesar de contraditório. Assim, você me perguntou como que chega a ser ancião, né? Então, depois que a pessoa é batizada, ela tem uma boa conduta, aí a Bíblia dá os critérios para se tornar um ancião. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3. O superintendente ou ancião deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa,
moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar, não deve ser beberrão, nem violento, deve ser razoável, não briguento, não deve amar o dinheiro, deve presidir bem a sua própria família, tendo os filhos em sujeição com toda a seriedade. Pois, se um homem não souber presidir a sua própria família, como cuidará da congregação de Deus? Não deve ser recém-convertido para que não se encha de orgulho e caia no julgamento aplicado ao diabo. Além disso, deve ter também um bom testemunho de pessoas de fora, a fim de que não caia em desonra e no laço do diabo. Então, veja que são critérios bíblicos elevados. Não é qualquer um que se torna ancião. Não é só chegar, aceitar Jesus e pagar um dinheiro lá para o pastor presidente. Não funciona dessa forma. Então, Quando o alguém está Osmanito dentro tinha desses esses, no caso, critérios, então, o Osmanito tinha esses critérios, porque ele se com tornou ancião. certeza, com Entendi. certeza, o Osmanito era marido de uma só esposa, ordeiro, hospitaleiro, Sim. qualificado para ensinar. Ele não era briguento, não era razoável, não amava o dinheiro. Com certeza ele tinha esses critérios aqui. Isso aí. Tinha, até deixar de ter. Deixou de ter, deixa de ser ancião. Por quê? Porque veja que no versículo 7 fala que essa pessoa deve ter bom testemunho das pessoas de fora da igreja. Pessoas que não são testemunhas de Jeová. Ou seja, que envolve a reputação da pessoa. Então, se a pessoa não tem uma boa reputação no trabalho, na escola, na vizinhança, essa pessoa não está qualificada para ser um ancião das testemunhas de Jeová. Todos os anciãos. O Edson Reis, por exemplo, ele era qualificado para ser ancião. Serviu como ancião. Então, todos que vocês chamam aqui, o Madaleno, por exemplo, o Madaleno era ancião? Era. Ele tinha esses critérios. Tinha, mas deixou de ter. Quando deixa de ter, deixa de ser ancião. Perde o Mas, privilégio. Adriano, por que o Osmanito saiu da religião? Eu não sei. Não sei, não me interessa saber. O único ponto que eu sei é não se arrependeu. Ué, mas tem que saber por que pra gente. Ó, o Orlando Pois é. diz: o Osmanito pediu para sair. E aí, se eu tô lá, vamos Sempre. supor, Isso é um papo. ancião, Isso é mas um. papo. Isso é papo. Não, você, olha só, você pode muito bem chegar e falar, pô, cara, eu não aguento mais essa vida, vou pedir para sair. Não, não tem isso? Em Eu qualquer conheço religião tem. pessoas, eu conheço pessoas que eram testemunhos de Jeová, que chegaram nos anciãos e disseram, olha, não quero mais ser testemunho de Jeová. Aí os anciãos falam, você tem certeza? Eu tenho. Por que você não quer ser mais testemunho de Jeová? Ah, por causa disso? Ah, é porque eu discordo em 1914. Ah, tudo bem. Então você vai formalizar isso por meio de uma carta, nos entrega, vai ser analisado, você vai ser chamado durante 3 anciãos, você vai nos entregar essa carta, explicar lá os motivos de você não querer ser mais testemunho de Jeová, e na reunião seguinte é anunciado, fulano de tal não é mais testemunho de Jeová. Pronto. Simples demais, cara. Simples Então, demais. mas aí, vamos supor, aí você não acha que isso é possível e depois o cara chegar e falar assim, pô, onde tem ser humano, tem coisa errada. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, a pessoa vive num ambiente fechado desse, que é, tipo, se isola da sociedade como um todo. Porque, pô, você monta ali uma sociedade em que existem normas, né? Claro, e vocês têm regras lá, né? Certos comportamentos e tal, que evitam certo tipo de contato com certos tipos de pessoas, certo tipo de coisa. Então, você fica condicionado àquilo por um bom tempo. Então, se você vê coisas que não te agradam e, e um belo dia você resolve sair dali e depois você olha de fora para dentro, que a sua visão se torna outra, isso eu sei porque eu já fui de uma seita também. E eu olhava de fora para dentro e você começa a enxergar certas coisas e você começa a falar e começa a encontrar outras pessoas que também saíram e depois um monte de pessoas que saíram e pensam igual, entende? Sim, Como é Isaías, que mas você aí, pode ó, falar? Isso é mentira? Estão mentindo? mas veja, por exemplo, você disse que pertenceu a uma seita anterior. Hoje não pertence mais a uma religião.
você obviamente não se sente traumatizado. Você, no seu canal, você não coloca conteúdos contra esta específica ex-religião que você tinha. Não. O próprio Osmanito, por exemplo, o próprio Osmanito, ele falou que era católico. Aí até um dia se tornou testemunho de Jeová e viver como testemunho de Jeová durante 20 anos. Aí ele sai do testemunho de Jeová e volta a ser católico. Eu perguntaria para ele, assim, durante os 20 anos que você era testemunho de Jeová, quantas vezes você fez vídeos, você fez seja lá o que for, em oposição ao catolicismo? Quantas? Nenhuma. Por que eu posso afirmar isso? Porque neste YouTube não existe um canal, não existe um canal onde o dono dele é uma testemunha de Jeová que fala criticando a sua religião anterior. Vocês acham que testemunho de Jeová brota na árvore como testemunho de Jeová? É? Não. Muitos lá, dos que estão lá, eram da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, eram da Deus é Amor, Universal, Espírita, Macumbeiro, e saíram dessas religiões. Mas nenhum deles vive a sua vida para denegrir a imagem da religião anterior deles. Eu nunca vi, 24 anos como testemunho de Jeová, ainda hoje eu tenho, né, um certo contato indireto com essa religião, mas eu não vejo. Não tem, meu amigo, não tem. Eu dou minha cara para qualquer um bater. Se me disserem o canal do fulano de tal, que é testemunho de Jeová, é voltado para falar da ex-religião dele. Não tem. Por que não tem? Porque o testemunho de Jeová tem mais coisa para fazer, muito mais importante. Mas aí também isso aí, se ele for fazer isso, pode dar problema, né? Para ele. Não vai. Não vai. Ele pode muito bem usar assim, olha, eu estou defendendo a minha fé como testemunho de Jeová e eu estou expondo a mentira da minha ex-religião. Não tem. Sabe por que não tem? Porque falar de outra religião evangélica não dá dinheiro, não dá audiência. Esse vídeo que você está postando aqui vai ser um dos mais vistos do seu canal. Por quê? Porque tem lá o meu nome e as pessoas associam meu nome com o Testemunho de Jeová. Vai em todos os canais que tem falando sobre o Testemunho de Jeová. Olha os vídeos. A maior visualização que tem é falando sobre o Testemunho de Jeová. Seja bem ou ruim. Porque Testemunho de Jeová dá audiência, dá dinheiro, atrai público para o canal de vocês. Canais monetizados ganham dinheiro em cima de Testemunho de Jeová. Vende livro. Tu já percebeu que os apóstolos, quando saem da organização, lançam livro? O Madaleno tem livro. O Osmanito tem um canal monetizado, com mais de 1.000 seguidores. O Edson Reis vende livro e tem um canal monetizado. O Edson o Galho, por exemplo, vende apostilas contra os ensinamentos da Testemunho de Jeová. Ou seja, os caras saem da Testemunho de Jeová, mas o Testemunho de Jeová não sai deles. Por quê? Porque se eles pararem de falar de Testemunho de Jeová, eles se tornam o que eles são. Zé Ninguém. Mas aí que tá, Adriano. Por que eles não são gratos pela Testemunho de Jeová? Grato de quê? Esses caras, como eu te falei, não é fácil se tornar ancião. Eu vou tornar aqui o exemplo do Osmanito. Esse cara ralou dos 20 anos que ele tem como Testemunho de Jeová, não foram 20 anos como ancião. Talvez 5. Vamos estourar aqui 10. Então, 10 anos da vida dele, ele lutou para se tornar ancião. Aí ele se torna um cargo de ancião. Ele tem um cargo de ancião. O cargo de ancião é um cargo onde aquele homem é referência para mais de 100 publicadores ali. Ele é referência. Quando você precisa de um conselho na sua vida familiar, você recorre a quem? Aos anciãos. Quando você precisa de alguma orientação bíblica, aos anciãos. Então, eles têm um certo prestígio dentro da organização. Eles fazem discursos em outras congregações. Eles fazem palestras bíblicas para milhares de pessoas em congressos e assembleias. Então, eles têm um certo prestígio, por assim dizer, uma certa fama dentro da religião. Só que aí, esses caras cometem um pecado. E a Bíblia diz que quem muito se dá, muito se é exigido. E os critérios para ser ancião é muito maior do que para ser publicador. Então, na hora que eles pisam na bola, são chamados pelos demais anciãos. Foi o que houve. Osmanito, me conta aí. Isso aqui, tá certo? Não, tá errado.
Como que você vê a atitude que você tomou? Não, o meu erro está certo. Você tem certeza? Olha, mas aqui a Bíblia está dizendo que o que você fez é errado e tal. Não, 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 não. Eu estou certo. Eu sou ancião. Eu tô certo. Então, por esse tipo de atitude, o que acontece? Vaza. É expulso. No corpo de ancião, lá nos 3, 4, 5 anciãos, não existe aquele que manda. Todos eles têm igual autoridade. Desde um recém-ancião a um ancião que está lá há 50 anos como ancião. Todos têm a mesma autoridade. As decisões são unânimes. E o corpo governante, como é que é? Vamos já chegar nisso, porque eu vou mostrar o corpo governante da igreja do Osmanito. Aí o que acontece? O Osmanito foi analisado e ele não se arrependeu do pecado que ele cometeu. Seja lá qual for, não importa se ele cometeu adultério, fornicação, não interessa. Ele pecou. Só que nenhuma pessoa é desassociada pelo pecado que comete, e sim pela atitude dessa pessoa diante do seu próprio pecado. As pessoas são desassociadas por não se arrepender do seu pecado. Davi, por exemplo, Davi matou e cometeu adultério. Ele foi desassociado por isso? Não, por quê? Porque ele se arrependeu. Mas Ananias, que só contou uma mentirinha em relação ao pecado de Adão, de Davi, Adriano, ele morreu. Deus matou ele na mesma hora. já que Por você quê? Porque tocou ele nesse não assunto de se arrependeu. desassociação, você não acha que a desassociação não leva o cara a se arrepender, não? Já que ele se torna um cara. Você se torna numa situação que você é meio que. Como que eu vou falar? Qual palavra? Você é punido de uma certa maneira, porque todo mundo vai se afastar de você. Então, você querendo de volta seu lugar no meio do povo, você vai se arrepender, né? Ou não? Sim, é sim. Na verdade, Isaías, a desassociação é uma forma da religião disciplinar um membro que cometeu um pecado contra Deus e que não entende isso como sendo um pecado. Aí ele não é expulso da congregação. A Bíblia diz que lá em Hebreus capítulo 11, que Deus Jeová, ele disciplina aquele a quem ele ama. Então, quando eu, o Osmanito, o Gali, o Edson e todos os ex-testemunhos de Jeová famosinhos do YouTube, nós fomos expulsos ou disciplinados porque nós cometemos um erro, seja lá ele qual for, não é esse o ponto, e não nos arrependemos naquele Mas aí, momento. cara, mas olha como é que eu não entendo isso. Olha como é. Você, por exemplo, você acabou de citar você mesmo se colocando nessa situação. Eu Mas estou você nessa situação. mas você defende, você acredita nisso. Mas eu vou criticar. Você Peraí. Mas eu vou você vive isso. criticar. Isaías, mas eu vou criticar a minha ex-religião. Por quê? Mas por que é sua ex, cara? Eu não entendo isso. É sua religião. É minha Tá em religião, mas eu você. não Tá em sou você. membro dessa religião. Hã? Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Eu vou criticar a minha religião. Não, Por quê? Se o você não. culpado sou eu. Não estou querendo que você critique. Ou eu quero que você tome uma posição. Não, eu acredito nisso tudo. Eu sei, eu tenho consciência. Então, por que você está expulso? Não dá para entender, cara. Você não é para estar expulso, era para Não, estar lá com eles, cara. não, ninguém. Olha, existem várias razões para alguém ser expulso. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com aqueles que causam divisão. Ou seja, vamos imaginar que eu sou trinitário, eu não sou trinitário e vou pertencer à Assembleia de Deus. Vai dar certo? Não vai. Eu vou ensinar lá para todo mundo que Deus não é uma trindade, enquanto que o pastor lá no púlpito está dizendo que Deus é uma trindade. Então, dentro da Assembleia de Deus, eu estaria causando divisão. O que o pastor vai fazer comigo? Me expulsar. Ele tem razão? Tem. Claro que tem. Imagina bem um torcedor do Flamengo no meio da torcida do Corinthians. Não, peraí. Imagina um torcedor do Flamengo no meio da torcida do Corinthians durante um jogo entre Corinthians e Flamengo. Vai dar certo? Não. Vai dar treta. Tá. Aí aí o cara é expulso da Assembleia. Para que ele vai ficar defendendo a Assembleia?
Não, ele é expulso da Assembleia de Deus se ele diz assim, olha, eu admiro muito a Assembleia de Deus. Eu posso dizer, eu admiro muito os assembleianos, mas a crença deles é ridícula. São pessoas sinceras que querem aprender sobre Deus, mas são enganados pelos pastores de lá. É fato. É a minha opinião. Agora, eu fui expulso não é porque eu critiquei a organização. Não foi um erro da congregação. Não foi um erro da religião. Sabe por que não foi? Porque eu e o Osmanito, antes de nós sermos testemunhas de Jeová, nós estudamos sobre desassociação. Ninguém, absolutamente ninguém, se torna testemunha de Jeová sem saber como funciona o processo de desassociação. Você entra sabendo. Você entra sabendo que se você vacilar... Você acha que isso nunca vai acontecer com você, né? Todo mundo acha que nunca vai acontecer. Todo mundo acha que não vai acontecer. Ou você acha que o Osmanito já chegou a testemunho de Jeová dizendo que em 2013 ele ia sair da religião. Estava lá só passando um tempo. Claro que não. Claro que não. Mas ele se deu bem, porque ele saiu e que se dane. E começou e foi... Tipo... É o que a Testemunha de Jeová faz, cara. Quando elas saem das outras igrejas evangélicas, que se dane as outras igrejas evangélicas. Eles vão viver a vida da religião atual deles. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Testemunha de Jeová não está perdendo tempo com religiosidade. Cada um pode escolher a sua. Todo mundo tem livre-arbítrio. Se o cara quiser ser um homem-bomba, que se exploda para lá. Agora, imagina, como eu já pontuei aqui, Testemunha de Jeová não fica fazendo militância anti-Assembleia de Deus. Militância anti-universal, militância anti-igreja batista. Não tem isso. Mas no mundinho apóstata tem. Por quê? Primeiro, dá dinheiro. Segundo, porque eles estão com ódio da organização. A maioria deles, nem a coragem de se filiar a uma outra religião, eles não têm. O Osmanito teve. Mas a maioria deles não tem. E quando você falou sobre desassociação, os números provam que mais pessoas desassociadas voltam para a organização do que aqueles que saem, que vão para outras igrejas. E pouquíssimo, percentual pouquíssimo, se torna apóstata. Como é o caso do Osmanito, Galo e tal, essas coisas. Então, assim, você saiu da sua religião, ô Isaías, mas não milita contra a religião que você tinha antes. Você simplesmente seguiu a sua vida. Sem querer pertencer a uma religião de novo. Mas também porque, por exemplo, tudo. Eu conheço várias pessoas que foi da minha antiga religião que trabalha nisso, trabalha em denunciar, por exemplo, crimes. Por exemplo, às vezes acontece crimes dentro das religiões que eles tentam abafar, que eles não querem denunciar, porque a igreja não quer sujar seu nome. Isso é mentira. Isso acontece em todo lugar, cara. Isso é normal. Você acha que mentira. Não, é verdade, pô, é verdade. Meu amigo, preste atenção. Isso é verdade. Analise um ponto. Imagina que tem o João, a Maria e a filhazinha chamada Luciana, a meninazinha, bebezinha, 5 anos de idade. Aí eles são testemunhos de Jeová. E aí, por alguma razão, como você já bem disse, onde tem pessoas, existem pecados, existem coisas ruins. Aí, essa criança, ela foi molestada por um membro da Testemunha de Jeová. Certo? Então, vamos analisar na prática. Nós estamos aqui criando um caso de pedofilia dentro da Testemunha de Jeová. E aí é descoberto, de alguma forma, mensagem no WhatsApp da criança, alguém viu e tal, enfim. E aí, eles levam para os anciãos. Os anciãos, como é o caso do Osmanito, e aí você deveria ter perguntado a ele, quando você era ancião, você acobertava crimes de pedofilia? Porque ele foi ancião, não foi? Por que você não perguntou isso a ele? Que entrevista foi essa que você fez que você não indagou? Ou a intenção, obviamente, Isaías, da sua entrevista não era expor a Testemunha de Jeová. Não, mas depende, olha só, Adriano. Se o cara... Ele não foi ancião? Ele não falou que ancião acoberta pedofilia? Mas aí que tá. Como que o ancião é orientado nesses casos? Orientado. Você acha mesmo que mais de milhares de organizações da Testemunha de Jeová
todos os anciãos seriam coniventes com pedofilia, Isaías? Não, mas Não como é seja orientado? ingênuo. Cara, porque eu sei como é que funcionam essas coisas. Você dirige vamos supor que seja um líder religioso. Acontece um troço ruim na sua. O que você vai fazer? Você vai tentar desvincular o nome da religião com a polícia. Você não vai querer na polícia batendo na sua congregação lá, investigando casos. Você não vai querer isso. Eu Claro que compreendo. não. Ó, Então, por a isso, que polícia, eles vão fazer? Fazer, a ó, polícia, resolver entre eles mesmos, ó. Você tá não, não errado, funciona assim, vá, não. dá licença e acabou, Não, cara. não funciona assim, não. Não é assim que a banda toca, não. Primeiro, voltando aqui ao caso da criancinha que foi supostamente molestada pelo testemunho de Jeová. Então, os pais vão aos anciãos e falam: olha, minha filha está dizendo que fulano de tal, que é TJ, a molestou, a violentou. O que os anciãos vão atrás? Primeira coisa, o que o Osmanito era orientado a fazer? Recolher provas. Segundo a Constituição Nacional, ninguém pode ser acusado sem prova. Ninguém. E eu não sei em que planeta que os opositores do Testemunho de Jeová vivem, que acha que para acusar alguém de pedofilia não precisa ter provas. Aí os anciãos vão atrás das provas. Aí é onde entra. Você tem alguma testemunha do fato? Aí entra as duas testemunhas, as 3, as 4, as 5, as 20. E eu vi você questionando, e ele também fazendo um questionamento sobre uma exigência que a organização faz de ter 2 testemunhas. Ô Isaías, se por acaso alguém te acusasse de algum crime, tu não ia querer ter testemunha, não? Claro que ia querer. Quantas? 2? 3? 5? 20? Quanto mais testemunhas, melhor. Sim, Então, mas até na vamos justiça, supor, vamos supor que. peraí, Tá, até na justiça fala. secular, exige testemunhas. Mas no planeta imaginário dos apóstatas, opositores das testemunhas de Jeová, esse que você está entrando, não precisa. É causa de deboche exigir que tenha testemunhas presenciais do fato como prova do crime. Isaías, que analfabetismo funcional é esse que vocês têm de ter na cara de pau de dizer que não precisa ter 2 testemunhas para acusar alguém de pedofilia? Ok, mas Pelo amor de Deus. vamos lá. Então, se um abusador, um pedófilo, vai. Você acha que ele vai abusar de uma criança na frente de alguém? De uma Não, meu querido, testemunha? existem muitas maneiras de se Será? provar um abuso infantil. Muitos. Existe, por exemplo, talvez uma conversa no WhatsApp já seria suficiente. Não, mas aí vamos supor que ele seja um cara Um vídeo esperto. gravado, escute, um Vamos vídeo supor que ele seja um cara gravado. esperto, que Se não deixa algum, rastro. Ele simplesmente se faz algum, com a por criança. exemplo, Só a testemunho da criança. A criança não, chegou e falou. A testemunho da criança. criança é só a primeira parte. Nem a confissão de um bandido é prova cabal de um crime. Não, Isso é básico, tá. Isaías. A Você está criança foi demonstrando um total molestada. A criança foi desconhecimento disso. molestada. E chega em casa, fala com a mãe algo parecido. Sim. Aí a mãe E aí, vai e chega lá na frente, aí o cara fala: não fiz nada. Beleza. e aí qual é o outro fato? É necessário ter provas. Ninguém na Constituição Nacional pode ser acusado sem provas. Não tem prova. É levada a acusação adiante na delegacia? Não. O máximo que se faz é um BO. E abre um inquérito ali para recolher as provas que se supostamente elas existem. Isso uma pessoa inteligente sabe. Qualquer pessoa, até tu sabe. Mas para tu fazer oposição a testemunho de Jeová, tu precisa agir como um demente. Não Como é se não demente, não, soubesse. cara. Eu sei como é que funciona uma seita, Não, não Adriano. sabe. Não, Eu vocês não sei, uma sabem. seita. Se O que você você soubesse, vive se é uma você seita. O que soubesse, você participou é uma seita se de você manipulação. soubesse, O cara que está se lá no você corpo soubesse, governante, olha só, presta atenção, agora eu vou falar. O cara que está no corpo governante lá, ou tá lá, o cara que tem uma posição de destaque, anos de confiança, ele faz o que ele quiser, porque ele mentira, sabe dos podres. Você é um ingênuo, cara. Você é ingênuo. Você acha que o mentira. ser humano. Eu estou Você acha que dizendo o ser para humano. você, eu estou dizendo para você no seu canal, você está mentindo. Caraca, eu tô Por quê? mentindo, cara. Vamos lá, Porque vamos se você pesquisar abrir aqui. Vamos lá, agora, denúncias contra testemunho de Jeová. O que mais se você tem? abrir agora, se você abrir agora, vir aqui na internet e colocar
abuso infantil JW, tu vai ver uma porrada de material da Testemunha de Jeová que previne, orienta os pais a como prevenir que isso aconteça nos seus filhos. Eu duvido que nesses livros que tem atrás de você aí, tenha um livro que fala sobre isso. Duvido que tenha. Tem, Isaías? Não tem. Tu tem um monte de livro aí. Tem algum que fala sobre como se prevenir de abuso infantil? Não tem. Mas no site JW, o maior site do planeta, no mais traduzido do mundo, tem lá inúmeras informações em várias línguas, onde tem material escrito, tem vídeo, tem um monte de coisa. Então, os pais, munidos dessas informações, têm como precaver ou se prevenir contra isso. E você me dizer que na justiça não precisa de testemunha é ridículo. É ridículo, cara. Com todo respeito. Esse é o analfabetismo funcional. Tá bom, não precisa. Então, os caras assim, podem abusar à vontade. É isso que você quer dizer? Com um cara esperto. Eu vou na delegacia amanhã denunciar. Eu vou na delegacia amanhã denunciar o Isaías porque ele cometeu um crime. Mas eu vou sem prova nenhuma. Eu vou sem prova nenhuma, o delegado não, olha só, existe uma coisa chamada, existe a prova testemunhal, por exemplo. Um cara que abusa de uma criança aqui, aí ele vai outra, ou de uma mulher mesmo. Alicia, com mulher, você não vê aí aquele João de Deus lá? O cara vai, assédio, faz um tipo de coisa desse tipo. Até ele ser pego, ele já fez com um montão de gente, cara. Ele já fez com um montão de gente. Não, mas é o tipo, mas olha só, o tipo de coisa, quando você cria-se uma sociedade separada de forma muito, como que eu falar, muito isolada, vocês se isolam da sociedade. Se isolam. Só que não é assim que é tratado, meu querido. Se isolam. Infelizmente, não é assim que é tratado. Você quer ver, por exemplo, olha só como é uma infantilidade mental que vocês têm, cara, que parece que vocês são idiotizados, com todo respeito. O Osmanito falou, o Osmanito falou, escute só, o Osmanito falou que na Austrália foram encontrados mais de 1.006 casos de estupradores, de casos acobertados lá na Testemunha de Jeová daquele país. Só na Austrália, mais de 1.000 casos. Não foi isso que ele falou? Sim. Quantas testemunhas de Jeová foram presas na Austrália pelo crime de acobertamento de pedofilia, Isaías? Fala para nós aí. Quantas? Não sei, eu não sei do caso. Por que você não perguntou isso para ele? Cara, para mim isso é normal, cara. Pessoas serem presas. Peraí. Eu vou refazer a pergunta. Cometerem crimes. Ser humano comete crime, cara. E você não perguntou para o Osmanito quantos anciãos, quantas testemunhas de Jeová na Austrália foram presas pelo crime de acobertamento de pedofilia? Por que você não perguntou isso para ele? Porque, sei lá, abafar o caso, pode ser acontecer. Abafaram? Pois é, abafar é crime. Abafar o caso. Sim, abafar é crime. A justiça comprada, Adriano, para isso também. Mas não foi descoberto os 1.000 e poucos casos? Cadê os cúmplices? Que supostamente são testemunhas de Jeová. E se é cúmplice de uma pedofilia, é pedófilo também. Quantas testemunhas de Jeová foram presas na Austrália? Nem você, nem o Osmanito e nenhum apóstata vai te dar esse dado. Nenhum. Agora imagina, por exemplo, uma religião em um país com mais de 1.000 casos escondidos debaixo do tapete. E aí, do nada, a corte australiana descobre esses 1.000 casos. Inclusive, olha só como tu não estava atento na entrevista que você fez. Ele disse que quando a organização recebe uma denúncia de pedofilia, o que eles fazem? Anotam. Então, eles registram tudo o que acontece, o dia, a hora, quem narrou, quem estava, que o fulano, ciclano e beltrano, está tudo anotado e guardam nos arquivos da congregação. Aí a corte australiana vai lá, descobre, opa, viu casos de pedofilia. Vamos fazer de conta que não aconteceu e vamos falar para os atores e espalhar pelo mundo. E o dinheiro? Isaías, dinheiro. Isso é analfabetismo funcional. Não, e o dinheiro?
Dinheiro? Você está querendo dizer que a Testemunha de Jeová pegou e deu dinheiro para a Corte Real Australiana Coisa mais não mais prender ninguém? comum, é a coisa mais comum de se fazer. Coisa Peraí, mais mas você comum. está afirmando que as Testemunhas de Jeová Não, não mas foram isso aí, presas? cara, isso aí é coisa Mas normal. 1.000 pessoas na Austrália não foram presas porque pagaram para a Corte Real Australiana? Isaías, analfabetismo funcional, meu Cara, querido. Você não tem eu prova não confio em disso. ser humano, não, cara. Se você Você confia, sabia, olha, você confia não, demais, cara. Você confia não mude demais. o teor da conversa. O fato é que você não tem fatos para sustentar as suas alegações. Ponto. Então O vamos Osmanito pesquisar chegou na aqui, internet o isso? Osmanito chegou aqui dizendo que tinha mais de 1.000 casos na Corte Real Australiana. Claro, isso Falou que aí, os anciãos isso é uma acobertam coisa casos que de ele falou. pedofilia. Eu não sou, olha só, Adriano, olha só. Eu não sou apologista das Testemunhas de Jeová. Eu quero que se Não, dane você é um essa opositor religião. da Testemunha de Isso. Jeová. Então, o que o Você é um Osmanito falou, opositor da tá? Testemunha de Jeová. O que o Osmanito falou, é ele que falou. Não, negativo. Entendeu? É ele. É ele que Não, falou. negativo. Tá? Você o estava entrevistando. Você poderia ter feito qualquer pergunta para ele destrinchar as informações que ele passou. Você não teve coragem para fazer isso. Sabe O por quê? canal dele tá lá, ele faz Sabe isso por quê? lá. Sabe? Não faz. E por que não podia fazer aqui? Ué, mas aí Porque eu se eu teria que estou ter entrevistando marcado o com cara, ele. Eu se eu posso estou marcar com ele uma entrevistando, outra live que ele traga as provas. Que tal? seria bom. Seria bom. Aí eu queria ver quantos casos de testemunho de Jeová são presos por acobertamento. Você sabia, Osmanito, Isaías, que o teu vídeo lá, se for levado para a polícia, você e ele vão ter problema? Ué, mas a gente acusou quem? A testemunho de Jeová. Ah, do modo geral? Sem dar Sim, nomes? sim. Até parece. Você acusou uma religião mundial de um crime de pedofilia, de ser conivente com a pedofilia. Se alguma testemunha de Jeová, e isso pode perante a lei, pegar esse trecho da live, Na Austrália, alguém lá da Austrália. Fizer uma denúncia, não importa. Fizer uma denúncia formal, cara, tu e o Osmanito estão ferrados. Porque aí a justiça vai exigir de você provas das acusações que vocês fizeram. O ônus da prova é de quem? Acusa. Conhecimentos básicos sobre direito constitucional. Então, se eu digo, testemunha de Jeová são criminosos porque defende pedófilos. Se isso chega na mão da justiça, quem falou isso vai ter um período, um prazo para reunir as provas e formalizar uma denúncia. E aí, tu vai se esganchar em quem? Tu vai se abraçar com quem para conseguir as provas de que testemunha de Jeová coberta pedófilo? Ué, você tem várias notícias. Eu me basei, por exemplo, aqui no SBT, na notícia aqui. MP investiga testemunho de Jeová por violência sexual. Lê de novo. MP o quê? Investiga testemunha de Jeová por violência sexual. Aí qual foi o resultado dessa investigação? Quantas testemunhas de Jeová presa? Tu não sabe, né? Vamos lá então, vamos ver isso aqui. Procura aí. Testemunha de Jeová preso para cobertar pedofilia. Procura aí. Quando tu achar, tu mostra. Porque a casinha de vocês está caindo. E eu nem comecei a falar. Não, cara, eu não tenho nada a perder, não. Quem tem a perder são vocês, cara. Você não tem nada a perder. Se a testemunha de Jeová não fosse um povo pacífico, cara, você estava ferrado demais. Você não tem noção. Eu acho essa passividade uma capa, entendeu? É uma capa. Porque se Vamos lá, não fosse... testemunho de Jeová é abuso sexual. Tem um artigo na Wikipédia só disso. Nossa, então que fonte, viu? Procura no site. Vamos ver, a fonte tem aqui um número também, por exemplo, aqui. Várias pessoas, tribunais e a mídia em todo o mundo levantaram preocupações sobre a maneira como os casos de abuso infantil são tratados quando ocorrem congregações das Testemunhas de Jeová. Um estudo independente de 2009 na Noruega criticou... Isso é besteira, Zé. Oi? Isso é besteira. Mas aí que tá. O povo aumenta, mas não inventa, né, cara? Ah, sim, claro. Não inventa, não. Os casos lá de 1.000 e poucos casos de acobertamento de pedofilia que não resultou em nenhuma prisão. Você acha que as coisas surgem do nada? Vamos inventar contra as testemunhas de Jeová isso aqui.
Vamos inventar. Não, Isaías, não. Olha, Ele se baseia em Geoffrey alguma Jackson, coisa. Alguém reclamou, alguém falou. Entendeu? Geoffrey Alguém Jackson, reclamou. deixa eu explicar aqui um negócio. Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, foi entrevistado durante 3 horas na Corte Real Australiana. A Corte Real Australiana era uma comissão que era feita e você parece que acha que só foi a Testemunha de Jeová que foi para essa Corte Real Australiana. Não, pode ser outras Ignorante, seitas também, cara. Para mim, tanto muitas faz. igrejas evangélicas estiveram Também. lá. Claro. Outras esferas da sociedade estiveram nessa corte real, né? E aí, assim, o Geoffrey Jackson, que é o membro do corpo governante, disse, perguntaram para ele, existe caso de pedofilia entre testemunhas de Jeová? Qual foi a resposta dele? Sim. Aí, o que os apóstatas, acéfalos, analfabetos funcionais fazem? Os caras livres Membro da do religião. membro do corpo governante assume caso de pedofilia testemunha de Jeová. Cara, em qual esfera da sociedade aqui, tá? está imune a casos de pedofilia? Nenhuma. Tudo bem, cara, mas você abafa para testemunho de Jeová, então não adianta. Abafar não adianta o quê, ser cara? Cara, olha Abafar só, aqui, ó. Em 2016, um juiz do Reino Unido confirmou uma decisão contra as testemunhas de Jeová por não proteger uma vítima de abuso sexual. A Suprema Corte rejeitou a tentativa da testemunha de Jeová de bloquear a investigação da Comissão da Caridade. Os caras têm dinheiro para fazer isso, né? Sobre a organização trata de alegações de abuso. Este foi o culminar de 2 anos de processos judiciais em 5 tribunais diferentes. O advogado da comissão disse que a WTBTS tem desafiado implacavelmente a base legal e o escopo da investigação da Comissão da Caridade. Aqui tem a fonte. Se a Wikipédia não é confiável, como o rapaz falou, está aqui, ó. The Guardian. Existe uma grande... muita coisa escrita sobre isso. Sim, né? Ninguém está negando. Ninguém está aqui dizendo que não existe caso de pedofilia no testemunho. Mas então não é mentira, o Adriano. Quem está dizendo que é, cara? Você falou que é mentira. Mentira. Acontece. Acontece, eu estou acabando de falar. Geoffrey Jackson também falou na Corte Australiana que acontece. Esses rumores não são à toa, cara. Rumores não são fatos. Cara, não, os fatos. Mas aí que não tá, são cara. Rumores. Quando você trabalha para encobertar, ninguém que é um pouco inteligente comete crimes assim, às vistas. Ele trabalha para encobertar. Entendeu? Trabalha. Ainda mais dentro de uma instituição religiosa. Você acha o quê? Que um cara, vamos supor, um ancião, ele está fazendo coisa errada, ele vai fazer na frente de todo mundo? Ele vai fazer escondido, ele vai trabalhar. Para poder. Na hora que ele está fazendo o que está errado, ninguém está vendo. Só Jeová, Jesus, os anjos estão vendo. Mas os outros anciãos não estão vendo. Na hora que ele é visto cometendo esse pecado, sabe o que acontece? Ele é chamado para a comissão judiativa, né? Um ancião. Ancião comete um pecado, escondido, ninguém está vendo e tal. Aí ele é descoberto. Aí ele é chamado para a comissão judicativa. Aí ele é desassociado. Aí ele vai fazer um vídeo no canal para ser bajulado por você. Pelo Edson, pelos outros aqui que estão no chat. Eu não tenho compromisso com vocês, não, cara. Eu tô nem aí. O que te garante? Isaías, o que te garante que os ex-testemunhos de Jeová, que são as suas atuais fontes, não são pedófilos? E por isso foram expulsos da organização. O que te garante disso? Não sei, eu não sei da vida deles, não. Não sei da vida deles. Não sabe da vida deles. Tu está interessado só no que eles falam. Ué? Você aqui, escute só, a live é minha. A live é minha. Vai. Você, no chat, disse que acredita no Osmanito Torres, porque ele foi testemunho de Jeová durante 20 anos. Ué? Claro, experiência, pô. Tem experiência. E eu não tenho. Você tem. Você também tem. Por que você não acredita em mim? Hã? Por que você não acredita em mim? Não, eu acredito, só que eu acho você muito ingênuo. Você acha que os caras... Ingênuo. E o Osmanito não é. Cara, o Osmanito pode ser o pedófilo que você está criticando hoje. Não estou dizendo que ele é. Estou dizendo que pode ser. O Osmanito pode ter sido expulso por adultério. Mas aí tem gente... Mas se isso aí... Se ele for, vai ser documentado. Mas é tá tipo documentado. Assim, ó, tá documentado. Alguém sabe. A associação dele está registrada lá. Aqui o Orlando falou. O Orlando falou, Osmanito pediu para sair e publicou a carta de renúncia na internet.
Você acha que o cara vai sair? Vamos supor, o cara Perfeito. sai. A Tá. carta de renúncia não fica com o desassociado. Ela é entregue para os anciãos. Como é que ele tem essa carta? Fez uma xerox? Meu Jeová dos exércitos. Como é que o cara abre um canal denunciando um testemunho de Jeová e ninguém conhece o cara, ninguém sabe por que ele saiu e ninguém vai lá falar, ninguém denuncia o cara? Meu amigo, eu sou um desses ex-testemunhos de Jeová que são famosos no YouTube e você não sabe por que eu saí da organização. Alguém sabe sobre sua vida. Alguém sabe. Sabe, alguém que eu tenha contado, os anciãos da minha congregação sabem. Tem um registro lá, documentado. Mas vamos supor que você comece a atacar a Testemunha de Jeová. Por que não se levanta um desses caras que te conhece e fala? E denuncia? Aí eu vou usar a fala do Russell. Meu amigo, se você quer chegar a algum lugar e nesse caminho você for chutando todo cachorro que late contigo, tu não vai chegar em lugar nenhum. Russell falou isso. Ué, mas... Então, se você fosse importar, Isaías, com quem critica você, com quem fala do teu do teu desigregismo, da tua trindade, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar louco. Mas, Adriano, você está fazendo essa live justamente porque você se importou com o Osmanito. Tá todo mundo aí reclamando da live dele, cara. Eu estou simplesmente mostrando o lado B da história. Aquilo que você não prestou atenção, aquilo que ninguém falou, como, por exemplo, você não perguntou para o Osmanito quantos anciãos foram presos lá na Austrália. Você deveria ter perguntado. Que era uma informação que ia te beneficiar, já que você está querendo simplesmente denegrir a imagem da organização porque o Atafona te atacou pessoalmente. O Atafona e todas as pessoas apoiaram o Atafona. Sim, meu querido. E eu te falei no WhatsApp que você estava tomando uma atitude desesperadora. Não, você deveria ter atacado o Atafona, não a religião. Eu simplesmente estou me posicionando. Contra quem? Contra o Atafona? Contra o Atafona? Contra o Atafona, contra vocês. Contra todos vocês. Entendi. Então agora eu posso meter o pau aqui no desigregismo porque eu vou estar te atacando. Pode falar mal do desigregismo aí. Fala aí. Não adianta, cara. Não adianta. Vocês já são mal em si. Fala mal do desigregismo. Assim, quando vocês precisam atacar ou querem, tem essa motivação nessa carta de Jeová, vocês se tornam analfabetos funcionais. Eu trouxe aqui para você. Você não sabe, você não tem prova nenhuma. Você não tem nenhuma prova do que o Osmanito falou. Nenhuma. Você não consegue mostrar para nós. Mas, Adriano, tem coisa. Não foram presos. Nem tu. É algo básico, cara. Se você eu também não tenho provas do que você fala, mas eu acredito no que você fala. Vamos ver os fatos. Me conta uma história aí da Testemunha de Jeová. Eu vou te pedir provas. Vamos ver os fatos. Testemunhas de Jeová estão sendo presas no mundo todo por acobertar crime de pedofilia? Resposta: não. Então tem alguma coisa de errado aí. Espera aí. Se a Testemunha de Jeová, como o Osmanito falou, e você acreditou cegamente, acreditou que existe lá uma fábrica de pedófilos... Eu botei aqui no site aqui que isso está sendo falado. Está sendo falado. Está sendo investigado. Assim como as igrejas da Assembleia de Deus também está sendo investigado. Por quê? Porque existe, Isaías. Você falou que é rumor. Por que existe rumores? Cara, não é rumor, é fato. Existe pedofilia dentro do Testemunho de Jeová, da mesma forma que existe na Assembleia de Deus, na Igreja Batista. E lá os pastores são presos. Então se existe. Então pronto, cara. Quem está negando? Aqui ninguém aqui está dizendo que não existe pedofilia. O acobertamento que é o mal, né? Isso aí. O acobertamento é outra coisa. É aí onde você pode... a tentativa, mas é que eu te falo. Se ninguém foi preso, é porque eles conseguiram conseguiram comprar a justiça. Não é possível. Os advogados da Organização de Jeová são muito eficientes. Não tem grande... Não, mas toda instituição tem muito advogado, Adriano. Toda instituição tem advogado pra caramba. Como é que vocês conseguem... Aquela questão da transfusão de sangue. Como é que vocês conseguem ganhar na justiça do cara não... como é que é? A pessoa renunciar, vamos supor, tem uma filha, por exemplo, e ela precisa de transfusão de sangue e ela não deixa sua filha ter transfusão de sangue por causa da religião que ela pertence, sendo que os médicos orientaram. Um exemplo. Não existe um advogado nessa história.
Não É existe feito o como. quê? Não, a organização de Jeová, ela é sempre bem estruturada e organizada. Então, previamente, Se ela for processada, ela tem advogados para aí defender tem ela. advogado, é claro. Aí não é um médico que vai cuidar de uma peça judicial, né? É claro. Mas, no básico, o que acontece? A organização de Jeová tem um setor lá chamado COLI, Comissão de Ligação com Hospitais. Os anciãos, que são muito estudiosos em relação à transfusão de sangue e tal, fazem parte desse grupo lá. E existem várias regiões do planeta, essa COLI. Então, essa comissão, na hora que uma testemunha de Jeová... Ah, tem mais. Antes mesmo de ocorrer qualquer um possível acidente, elas têm um documento legal, aceito em qualquer lugar do planeta Terra, como uma autorização ou uma recusa para qualquer tipo de tratamento. Por exemplo, a minha esposa tem esse documento. Ela é alérgica à dipirona. Nesse documento, que é reconhecido em cartório, assinado, carimbado, tudo bonitinho, legal, lá diz que ela não pode receber dipirona. E ela anda com esse documento. Então, numa eventual necessidade, o que os médicos vão ver? O documento. Ela lá, supostamente inconsciente, os médicos se meterem dipirona nela, o que vai acontecer? Piorar o quadro clínico dela. Então, eles, munidos desse documento, sabem, a paciente é alérgica à dipirona e não aceita tratamentos médicos, incluindo sangue. Ela também não aceita a eutanásia. Ela também não aceita o diclofenaco. E Duplex. transplante de Beleza. órgãos, vocês proíbem, não? Cara, qualquer um faz o que decidir. Não existe normas em relação à transfusão de órgãos, mas de sangue, sim. E Transplante. aí eu vi os dois médicos, Isaías Navi e Osmanito Torres, dizendo que quando você faz uma transfusão de órgão, você está transfundindo sangue. Meu Deus! E a Julie, que estava no canal, que é biomédica, ouviu isso, deve ter sangrado o ouvido dela. Quando você transplanta um órgão, por exemplo, o coração, o sangue não vai junto? Não, vai não. Transplante de órgão é uma coisa, transplante de sangue é outra coisa. Embora sangue também seja considerado aí o melhor. Aqui uma coisa, o Marcos falou uma coisa interessante. Ele falou aqui, ó, cara, eu como obreiro sabia muito, mas quando me tornei pastor soube de muita sujeira. Mesma coisa no STJ. O camarada era ancião, viu muita coisa errada, Adriano não foi nada e viu o quê? Aí, por acaso, eu sou cego lá na organização. Mas aí tem uma parada interessante que ele falou, que é o seguinte, eu fui da Igreja Universal. Então, o que acontece? Você, na Igreja Universal, tem assim, quando você está você é soldado raso, você vê aquilo que está diante de você. Quando você quando você vira pastor, você vai começar a conhecer os bastidores. Quando você conhece os bastidores de um lugar, aí que você vai ver a realidade daquilo, entendeu? Isaías. Porque tudo é bonito. É igual a cozinha de restaurante. No restaurante você vai lá, come aquela comida legal. Né? Pô, tudo bonitinho. Agora, quando você entra lá na cozinha, que você vai ver como é que funciona. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas que não são anciãos são os primeiros a saber do pecado que a pessoa cometeu. Não é os anciãos, não. Você estava dizendo, por exemplo, que os anciãos investigam a vida das pessoas. Mentira. Osmanito, por exemplo, quando era ancião, ele investigava a vida das pessoas? Só se ele fosse doente mental. Ele não tinha vida própria, não tinha a esposa dele, a filha dele, o trabalho dele, as coisas teocráticas dele. Dizer que o ancião fica vigiando a vida das pessoas é um baita da mentira. Agora, quando acontece alguma coisa que precisa da intervenção dos anciãos, eles estão lá para ajudar. E não é só em relação a pecados. Por exemplo, se você pesquisar no JW, ajuda humanitária, JW, você vai ver anciãos reunindo ali com a congregação, se reunindo para ajudar outras pessoas. Por que os anciãos estão atentos a isso? Eles estão atentos às necessidades das pessoas que pertencem a essa igreja. E a mesma coisa acontece na Assembleia de Deus. Os pastores ficam atentos à vida deles lá, mas não é para bisbilhotar. Teve uma pessoa, quando você estava falando sobre isso, que disse que Testemunho de Jeová fala até sobre a posição sexual que o marido e a esposa pode ou não pode fazer durante o ato.
ridículo, mentira. Meu, cara, assim, a tua live, acho que a única verdade que vocês disseram foi o teu nome e o nome dele. O restante, muita mentira, cara. Aqui, vê se isso for aqui é de verdade, verdade. O Ronaldo falou. se Ou fosse seja, verdade, então, como eu estou dizendo, por exemplo, existe pedofilia na Testemunha de Jeová? Existe. O que não existe é o acobertamento. Por quê? Porque para vocês o acobertamento funciona o seguinte: o João cometeu lá o pecado com, né, o crime infantil com a criança, chegou nos anciãos, os anciãos disseram: eita, não vamos espalhar para todo mundo para não manchar o nome da religião. Na cabeça de vocês funciona assim. Na realidade, quando chega uma denúncia para os anciãos, o que acontece? Eles primeiro vão recolher provas. Eles vão chamar a vítima e o possível acusador. E chamar a vítima e diz: você tem prova do crime? Não, não tem. Você tem prova da sua inocência? Não, não tem. Reúnam as provas. E aí, os anciãos cuidam do caso. Mas em nenhum momento os anciãos falam assim: fulana, não denuncie na polícia. Não existe isso. Isso é uma decisão que cabe à família da vítima. Se eu sou pai e minha filha passa por isso, não tem ancião, não tem corpo governante no mundo que me impeça a denunciar para a polícia, ainda mais se eu tiver provas. E dizer que a minha religião seria capaz de me proibir de fazer isso como eu falo, analfabetismo funcional. Ninguém, nenhum pai, uma mãe, em sã consciência, sabendo o que isso aconteceu com seu filho, primeira pessoa que ela vai recorrer é o ancião. Não é. Mas a fulana não denunciou. Não denunciou por quê? Porque não quis? Porque não tinha provas? Ou porque os anciãos proibiram? Quando a pessoa está dentro... Não existe. Não existe. Você pode pesquisar aí, tem o KS, que é o livro da Testemunha de Jeová. Ela não espera que isso aconteça, não. Você pode pesquisar lá as orientações que eles recebem. Não existe. O próprio Geoffrey Jackson, nas cartas secretas que os apóstatas recebem, lá diz que se tem provas do crime, não pode impedir a família de prestar queixa na polícia. Agora, quando é que o assunto é deixado para lá? Quando nenhuma das partes tem provas contra ou a favor. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, acontece numa delegacia de polícia. E lá eles investigam dentro lá nas Como testemunhas, eles fazem uma investigação para ver. Fazem. Só que é uma investigação superficial, né? Eles não são investigador de polícia, eles não são espiões, eles fazem uma investigação superficial. A função deles não é investigar a vida das pessoas. O Osmanito, em nenhum momento, ele fez isso. O Osmanito, possivelmente, tenha desassociado alguém. Então, todos aqueles que ele fala que os anciãos faz, que os anciãos cometem crimes, que os anciãos acobertam, ele, como ancião, cometeu, então. Então, antes ele era acobertador de pedofilia? Ele também investigava a vida das pessoas? Porque ele era ancião. Então, veja que a própria acusação recai sobre quem acusa. Será? Não sabemos. Mas ele era ancião. E se eu estivesse na live entrevistando ele, eu ia perguntar: Osmanito, quando você era ancião, você acobertava pedofilia? Como que você fazia isso? Você consegue provar para nós quantas pessoas você desassociou e quais foram os motivos? Qual era a reação das pessoas quando você as desassociava? Perguntas que você não fez. Por quê? Porque a intenção que você queria era ouvir do Osmanito apenas críticas. Seja lá ela verdade ou não. Então, em relação à pedofilia, está resolvido. Existe pedofilia na Testemunha de Jeová? Existe. Existe um acobertamento? Não. Existe um incentivo para se fazer a denúncia na polícia. A pessoa, ela recebe uma disciplina, ela é desassociada. E aí depois ela vai para os canais que falam contra a Testemunha de Jeová, ficar no chat criticando a organização. Mas não sabemos se esse cara é um desses pedófilos que foi desassociado. Se ele é adulto, se o pecado dele foi uma fornicação, se ele matou alguém, se ele cometeu um pecado lá e não se arrependeu, o fato é, não se arrependeu. Independente do pecado que ele tenha cometido. Aí vamos supor que essa pessoa, né, pedófilo, tal, foi preso, passou lá 5, 6 anos na cadeia, sai da cadeia, volta querendo ser testemunha de Jeová. Essa pessoa não tem mais privilégio de ancião nunca mais na vida. Nunca mais ele vai ser um servo ministerial. Nunca mais.
Ele vai ficar apenas como sendo um publicador. Ele vai chegar, sentar, comentar na reunião, vai para o campo domingo, pronto. E tem mais. Os anciãos alertam os pais sobre aquele fulano que antes foi cometido, foi desassociado por pedofilia. Então, a organização trata com uma certa severidade aqueles que anteriormente cometeram um pecado de pedofilia. Fatos esses que o senhor Osmanito não mostra. E está lá no site JW para qualquer um pesquisar. Outra mentira que ele falou foi sobre o apoio da Testemunha de Jeová ao regime nazista. Apoiaram Hitler. Que a história da Testemunha de Jeová, contada pela Testemunha de Jeová em relação à Alemanha, ao regime nazista, é mentira. Ele falou que é mentira, como você está falando que ele disse que é mentira. Mas se você fizer uma pesquisinha rápida aí no Google e colocar Testemunho de Jeová e o regime nazista, você vai encontrar diversos sites falando sobre isso que não são Testemunho de Jeová. Existe material acadêmico sobre isso. Triângulos roxos, pesquisar, aparece lá, infinidade de informações. Entendeu? Mas as Testemunhas de Jeová contam uma história diferente da história como aconteceu, porque eles apoiaram Hitler. Não, é claro que a história das Testemunhas de Jeová vai beneficiar a Testemunha de Jeová. É uma história tendenciosa. É só comparar, meu querido. É só comparar. Abre o jw.org e lê lá o que eles falam. É claro que eu sei que eles morreram. Eu sei que morreram. Também não foram os únicos que morreram. Claro que não. Mas Testemunhas de Jeová não morreram nos campos de concentração. Isso eu sei. Por quê? Assim Sabe como por que muitos... eles morreram? Acredito que porque não quiseram participar, né, da política, alguma coisa assim. Não, mas o Osmanito não falou que eles apoiaram Hitler? Como que eles morreram? Ele falou que no começo, pelo que eu me lembro que ele disse, que no começo, assim como todas as igrejas apoiaram Hitler no início, né? Todo mundo achava que ele era o grande salvador da pátria, os Testemunhas de Jeová também estavam ali, também Testemunha de apoiando Jeová também. é conhecida, Isaías. Testemunha de Jeová é conhecida desde o início da sua história como uma religião neutra em assuntos políticos. Tu já viu o movimento religioso da Testemunha de Jeová contra Bolsonaro? Contra o Lula? Contra a Rússia? Contra a Ucrânia? Já viu? Não tem. Não, vocês proíbem até de servir o exército. Testemunho de Jeová faz protesto contra o governo de tal país. Tem isso? Não. Já viu alguma manifestação política contra a Rússia feita por Testemunho de Jeová? Não, e nem vai ver. Porque são pessoas neutras. Para elas, tanto faz. Tanto faz quem vai ser presidente agora, se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Tiririca. Não interessa. Elas são neutras nesses assuntos políticos. Elas nem votam. Aliás, elas votam, né? Mas não votam em um determinado partido, um determinado líder político. Elas respeitam as autoridades, porque é uma ordem bíblica, e desde que essas leis nacionais não interfiram na lei de Deus, a elas obedecem. Mas dizer que elas apoiam lado A e criticam lado B, isso é mentira. Por que só no regime nazista elas iam lá, tá lá, bajulando Hitler? Não existe. Foi porque Rutherford escreveu uma carta. Você leu a carta? Eu li a carta. Várias vezes. Não tem um incentivo ou apoio ao nazismo. Tem alguma crítica? Também não. O que aconteceu? Hitler estava regimentando, né, chamando pessoas para o seu exército. E aí ele começou a olhar para as religiões. A religião evangélica começou a apoiar, tal. O Testemunho de Jeová lá falou, disse assim, olha, nós não apoiamos, nós defendemos os princípios que o próprio país defende, né, que é igualdade, liberdade, tal, um monte de coisa, honestidade, mas nós não mostramos apoio político a nenhum tipo de religião. Então, com a gente pode ficar tranquilo que a gente não vai nem apoiar, nem criticar. Façam o que vocês quiserem. O teor da carta, de forma formal, é esse. Só que aí, os analfabetos funcionais, desesperados para tentar justificar o que a igreja deles fizeram, atacam o Testemunho de Jeová, dizendo que Rutherford apoiou o regime nazista. Você pode ler depois a carta.
você não vai encontrar lá um apoio ou uma crítica ao regime nazista. Hitler achava que as testemunhas de Jeová estavam sendo financiadas pelos Estados Unidos e que recebia patrocínio, o apoio dos judeus. Rutherford disse assim, nós não temos nada a ver com vocês, se virem aí vocês. Nós não recebemos apoio dos Estados Unidos e muito menos do judeu. Somos neutros nesses assuntos. Não conte com a gente para nada. Nem para criticar fulano, nem para elogiar cicrano. Nos deixe fora dessa. Foi isso que Rutherford falou para eles. Aí, vocês, opositores do Testemunho de Jeová, dizem que Hitler apoiou o regime nazista. Bom, se escrever uma carta dizendo que você é neutro no assunto em questão, é apoiar? Imagine os evangélicos que vestiram aqui a farda, com a suástica no braço, fuzil no outro, fuzil, não sei se tem naquela época, enfim, a arma no outro, para matar trinitário lá do outro lado. Imagine, a igreja que o Osmanito faz parte. Você sabia que ela estava assim com Hitler? Não só antes, como também durante o regime nazista? O Papa, por exemplo, disse que vocês, soldados, apoiem o regime nazista. E lá foram apoiar. Qual era a religião dos soldados no regime nazista? Nenhum era testemunho de Jeová. Nenhum era ateu. Bom, talvez até tivesse ateu, mas a maioria era evangélicos, católicos. Evangélicos e católicos. Então, as testemunhas de Jeová que morreram durante o regime nazista, que é um fato histórico e inegável, e que dizer que não aconteceu aquilo ali é uma ofensa até mesmo para o povo judeu, é analfabetismo funcional. Não, mas ninguém disse que não aconteceu. Pelo menos eu sei que aconteceu. Isso eu sei. Mas as testemunhas de Jeová pintaram a outra história diferente, como se ninguém fosse saber dessa história. Ninguém fosse pesquisar os fatos. Foto, vídeo, depoimento, documentário, fatos históricos aí, definidos até por outras pessoas, provando que a Testemunha de Jeová foi uma das religiões mais perseguidas durante o regime nazista. E aí vem você e o Osmanito dizer que não, essa história aí é mentira. Morreu só 200 testemunhas de Jeová no regime nazista. Morreu mais. Mas mesmo que fosse 200 testemunhas de Jeová, quem foi que atirou nelas? Quem foi que as enforcou? Qual era a religião desses soldados? Trinitários, evangélicos e católicos. Sabe por que o Testemunho de Jeová também morreu no regime nazista? A única religião que recebeu lá do regime nazista um papel e uma caneta. No papel dizia o seguinte: renuncie o seu Deus e a sua religião.